trabalhar dentro dessa linha, então, partindo do princípio que o ser humano tem condições de se desenvolver favoravelmente, né? Não ver o ser humano como uma pessoa má, sim como uma pessoa boa. O que você acha da pedofilia? Ai, nossa, tá aí uma coisa terrível, eu não posso nem ver pedófilo. Bom, a pedofilia é uma coisa que vem ganhando vulto, né, ultimamente e tal, até porque a internet agora está favorecendo a ação dos pedófilos, tá? Então, assim, só para explicar um pouco para o público, né, a pedofilia se baseia no interesse do adulto em, né, partilhando ou estar expondo sexualmente crianças, né, só para o pessoal ter assim uma ideia do que seria a pedofilia. Então, às vezes fotografam crianças, né, sem roupa, às vezes abusam somente mesmo de crianças, tal. Então, esse interesse aí do adulto pelo sexo com a criança, tá, realmente caracteriza um desvio. Tá? Não é a gente não pode falar que uma pessoa adulta, com uma sexualidade adulta, vai conseguir estar se satisfazendo plenamente com uma criança. Né? Então, isso daí implica num desvio, numa forma, vamos dizer assim, às vezes essas pessoas, elas não conseguiram, né, nem o próprio desenvolvimento da sexualidade, e em função disso daí, projetam uma série de coisas em cima da criança. A gente sabe que isso daí está sendo assim, punido com rigor, né? A nossa lei prevê punição ao pedófilo e tal, e é mais comum do que a gente imagina, tá? Esses relacionados à sexualidade envolvendo crianças, eles são comuns até, e eu acho que antigamente não ganhavam tanta publicidade, agora estão ganhando mais publicidade, e de uma certa forma eu acho assim até que é bom, porque as pessoas podem estar se prevenindo com relação aos seus filhos, né? Às vezes coisas que você não imaginava antes, agora você já fica alerta para que isso não venha acontecer com seu filho também. Então, essa divulgação aí serve um pouco para estar orientando as pessoas, né, a ficarem um pouquinho mais precavidas diante desse mal que é real e acontece mesmo. Fala pra gente sobre a obesidade. Tá. Obesidade é uma coisa que muitas pessoas não, vamos dizer assim, não caracterizam como doença, mas a obesidade é uma doença, tá? A obesidade, ela, vamos dizer assim, além de ser uma doença do ponto de vista orgânico, ela é uma doença também, considero eu não estou falando em nome da psicologia, estou falando considero uma doença também emocional, tá? Por quê? Porque a pessoa que come muito, que come compulsivamente, ela faz isso daí por uma causa, né? Nenhuma pessoa vai ficar se empanturrando de comida e tal se não tiver um motivo, tá? Então, depois de muito tempo, depois de muitos anos, né, eu percebi que tem gente que come porque está cansado, tem gente que come porque está ansioso, tem gente que come porque está feliz, tem gente que come porque está triste, tá? Mas enfim, a comida acaba tendo uma função para essa pessoa, quer função de estar se compensando, se recompensando, né? Se premiando por alguma coisa que ela fez. Então a comida, ela passa a não ter só o valor do alimento em si, porque normalmente o que seria vamos dizer assim, o usual? A pessoa come para sobreviver, né? Então a pessoa necessita comer para que ela possa ter o seu organismo em bom funcionamento. Agora, quando a pessoa exagera naquilo que ela come, então ela não está só comendo para manter seu organismo, ela está comendo muitas vezes para manter o seu equilíbrio emocional, né? Tanto que é comum, a pessoa começa a fazer um regime e tal, ela fica irritada,
às vezes ela fica insuportável. Tem casos que a mulher começa a fazer regime e o marido fala, para, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Porque ela fica irritada, as brigas são constantes, tal. Porque a comida exerce uma função emocional, que de repente, com a falta dessa comida, a função emocional desestabiliza e a pessoa realmente muda a forma de relacionar-se, né? Por que algumas pessoas se interessam mais por sexo e outras menos? Bom, essa questão aí sexual é uma questão que tem muito a ver também com a educação religiosa da pessoa, tá? Você sabe que, historicamente, o sexo sempre foi refreado por questões religiosas. Normalmente, os homens e as mulheres, entendeu? Eles são instintivos, né? Então, nós temos o nosso instinto e tal, né? Quer dizer que, biologicamente, existe essa atração pelo sexo oposto e isso daí é natural. Agora, algumas pessoas apresentam, né, um interesse exagerado pelo sexo, tal, ou porque é seguindo compensações adicionais com isso, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa não consegue ter um bom desempenho no trabalho, nunca alcançou sucesso profissional, tal, só que tem um bom desempenho sexual. E isso daí acaba, então, servindo como uma compensação. Quer dizer, a pessoa vai, cada vez que ela tem um bom desempenho sexual, ela se sente, então, mais favorecido, tal, se sente bem, tal, por conta de estar compensando um desempenho profissional que não é satisfatório, tá? E algumas pessoas realmente chegam a apresentar distúrbios nessa área, porque passa a ser uma coisa compulsiva. Então, quer dizer, é a busca do prazer pelo prazer em si. Não existe, assim, uma ligação mais profunda na relação, na questão do relacionamento sexual. É uma coisa, assim, mais objetiva, prática e sempre em busca de aquele prazer, tal. Quando a coisa chega nesse ponto, normalmente a pessoa precisa estar se submetendo a um tratamento, até porque o cônjuge, quando é o caso da pessoa ser casada, tal, dificilmente consegue acompanhar o ritmo da pessoa que é viciada em sexo, né? Regina, vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai falar sobre os seus livros. Até já. Voltamos para o quarto e último bloco do programa do Mário. Nosso entrevistado de hoje é Maria Regina Canhos Vicentim. Maria Regina, conta pra gente da publicação dos seus livros. Tá. Agora entrou num assunto que eu gosto de falar, hein, Mário? Agora, realmente, olha, pra mim, se tem uma coisa gratificante nesses últimos anos, tal, foi a possibilidade de estar lançando os meus livros. Já faz tempo que eu escrevo. Eu comecei a escrever, né, em 99. O meu primeiro artigo saiu no Jornal Comércio de Jaú, aqui da nossa cidade mesmo. Eu cheguei a escrever 2 anos ininterruptamente para o Jornal Comércio, tá? Eles publicavam meu artigo semanalmente e tal. E isso daí foi, assim, o que alavancou a minha carreira como escritora. Eu jamais imaginei que eu pudesse vir a lançar livros, né? Mas como eu escrevia com constância esses artigos no jornal e tal, então uma hora surgiu a possibilidade de estar lançando um livro, até porque as pessoas me encontravam pela rua e falavam: ai, Regina, você não vai fazer um livro, né? Eu gosto que você escreve, gostaria que você fizesse um livro e tal. E esse incentivo das pessoas, né, dos meus leitores e tal, acabou favorecendo a que eu tivesse buscando uma editora que pudesse estar implementando esse projeto do livro e tal. Não é fácil, é difícil, foi muito difícil, tá? Eu passei, assim, meses e meses procurando uma editora que pudesse lançar esse meu primeiro livro, que é o Buscando a Felicidade. Ao todo foram 70 editoras. Então, antes de lançar, eu bati na porta de 69 nãos, né? Daí dá para você ver que sou uma pessoa persistente.